servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Caros irmãos e irmãs, hoje, dia 18 de agosto, estamos na 20ª semana do Tempo Comum e o evangelho que nos é proposto é o evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 23 a 20. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje nós celebramos e este evangelho que nós escutamos, ele nos traz uma continuação daquele que é o evangelho de ontem. E nesse sentido, nós vemos duas atitudes diferentes. De um lado, a atitude do jovem rico, que era fiel no cumprimento dos mandamentos, mas que não soube se desapegar, né? Tinha em si o seu tesouro nesta vida, e por isso, não sendo capaz desta generosidade de coração, saiu triste por não poder seguir o Mestre, tal qual o Mestre lhe pedia, tal qual o Cristo lhe convidava, portanto. Hoje, no entanto, nós vemos uma atitude em um dos discípulos que se destaca, que é interessante, que Jesus apresenta, então, né, a necessidade de doar-se, de generosamente dar tudo por Deus, pelo seguimento, e ao qual nós vemos que então Pedro constata que aquilo que Jesus havia pedido ao jovem rico, eles então como apóstolos, discípulos, haviam realizado e estavam realizando, porque tudo deixaram para seguir a Jesus. E inclusive aqui Pedro pergunta, então o que nós receberemos? Se de certa forma o jovem não foi capaz de dar uma resposta generosa de amor a Deus, então por isso não pôde crescer na santidade, mas contentou-se em ser ter ainda apenas aquele apego ao cumprimento unicamente da lei, sem um abandonar-se em Deus, sem um desapegar o coração das coisas desse mundo para seguir a Deus. No entanto, os apóstolos, embora, como nós sabemos pela própria Sagrada Escritura, passem por provações, por momentos de dúvida, por momentos de sofrimento diante do escândalo da cruz, mas desde aquele momento que já seguiam Jesus, tinham essa disposição, desta generosidade de coração, a qual Cristo lhe responde que lhe será concedido, né? Portanto, 100 vezes mais e acima de tudo a vida eterna. Isso pela entrega de coração, pelo abandono de coração. Então, no seguimento do Mestre. Essas duas leituras de ontem e de hoje nos levam, na verdade, a questionar o que é que nos prende o coração a esse mundo, que nos impede, que muitas vezes de passar de ser apenas bons católicos para crescer na santidade em Deus, e nos mostra o testemunho da santidade em si, dos santos, aquilo que eles alcançam quando tudo doam por Deus. Existe uma imagem que é interessante, que está colocada sobretudo nesse texto do Evangelho. Havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que talvez esse trecho nos recorde? Nos recorda que, de acordo com a doação do coração, Deus que salvará aqueles que o amarem em vida,
mas considerar também, de acordo com a sua doação, vamos dizer assim, um estado de glória diferenciado entre uns e outros. É por isso que nós temos, inclusive, pensamos em São Francisco, e São Francisco é chamado de seráfico, ou seja, colocado entre uma posição elevada entre os santos. É claro que a maior posição está na bem-aventurada Virgem Maria e se destacam tantos outros santos à frente, mas vejam bem, o exemplo de São Francisco doou tudo e de Deus foi glorificado, até mesmo com um título que hoje nós damos, entre tantos títulos, ao pobre de Assis, como seráfico São Francisco, um amor, uma doação como os serafins do céu. E é isso que nos recorda. Não existe um igualitarismo, mas antes, de acordo com a doação, Deus também é o mesmo Deus que concede a todos a salvação, a todos que o amarem e se doarem e acolherem a salvação, o perdão de Deus, mas também reconhece generosamente o que cada um se doou a mais, em generosidade pelo reino de Deus, pelo seguimento de Cristo. E é isso que também distingue os santos, se nós pararmos para pensar. Nós somos chamados também à santidade, é um chamamento da igreja, né? de Deus para todo o gênero humano, para todo batizado. Não sejamos mesquinhos, mas aprendamos com os testemunhos dos santos a nos doar, a desapegar de coisas muitas vezes neste mundo que nos prendem o coração. Mas antes, como nos diz a própria liturgia, corações ao alto, nós o temos no Senhor. Ele está em Deus e o tenhamos de prática, portanto. Assim como Pedro, assim como outros tantos santos na história da igreja e, acima de tudo, assim como o maior testemunho de doação e entrega daquela que se doou totalmente, tornando serva do Senhor, a bem-aventurada Virgem Maria. Que Deus nos conceda essa graça de um coração generoso em busca do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.